pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês notaram, a gente está aqui à distância hoje, né? Estamos aí na quarentena e hoje a gente está gravando a nossa conversa através dessa live aqui, né? E para você que está ouvindo, não vai fazer muita diferença, mas para você que está assistindo, vai fazer diferença. E aí, pessoal, tudo bem com vocês de longe aí? Tudo certo? Tudo em paz, tranquilo. O importante é a gente estar continuando produzindo, né? Se está Pois longe, é. paciência. Pois é. Então, beleza, pessoal. No último programa, a gente estava falando sobre a história de Caim e Abel, né? E, como eu tinha falado no último programa, a gente ia dar continuidade com a descendência de Caim. Se você não assistiu, não ouviu pelo podcast, corre lá e assiste antes para você pegar o fio aí do pensamento. A história de Caim, nós terminamos no versículo 16 de Gênesis, né? Capítulo 4, versículo 16, onde é dito assim: depois de tudo o que aconteceu, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então, Caim se retirou da presença de Deus e seguiu ali o seu rumo. E o que aconteceu nesse rumo aí, nessa trajetória, galera? É legal só a gente, que nem você falou, né? A gente só relembrar, no último nós falamos, mas vamos só relembrar aqui, que foi o Caim que foi tomando as suas próprias decisões, né? Então, no começo do capítulo, a gente vê Deus tentando buscar ele bate o pé, e no final é ele que se retira da presença de Deus, não é Deus que expulsa ou manda ele embora ou dá algum castigo, mas é ele que sai da presença de Deus. E Exato. aí, você vê a partir do verso 17, você vê a descendência de Caim, né? Mostra aqui, perdão, verso 18, verso 17. O Caim dá o nome do filho dele de Enoque, verso 18. E Enoque tem um filho que é chamado Irade. Irade tem Meujael. Meujael tem Metusael. Metusael tem Lameque. Pausa. Só para a gente lembrar que antes do dilúvio, esse pessoal vivia tanto tempo que provavelmente um ia se encontrando com o outro. Então, provavelmente Caim ainda está no meio da jogada e ainda está ensinando, contando história ou dando suas instruções, transferindo parte do seu estilo, do seu caráter para o seu filho, neto, bisneto, tataraneto e assim por diante. E no verso 19, fala que o Lameque, ou seja, conta aí para nós, Andrés, que tataraneto é esse do Caim? Acho que 5 gerações, se não me engano. Deixa eu ver. Enoque, Irade, Mejual, 6, 7 gerações, né? Ele é o primeiro homem na face da terra que toma para si 2 esposas, verso 19. Então, assim, dá para perceber que o estilo de vida que o Caim estava levando, ele vai passando também para os seus filhos, ele vai ensinando os seus filhos, e os seus filhos, filhos, netos e assim por diante, eles começam a tomar decisões que são completamente contrárias à vontade de Deus, ao plano de Deus, ao projeto de Deus. Ele toma para si 2 esposas, né? E no verso 23, Lameque fala para suas esposas, cadê? Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Então, ele continua com o mesmo estilo do Caim, né? E o interessante é que aqui ele, né, como a gente viu, como você falou aí, ele foi se desviando e seguindo os passos de Caim, longe dos caminhos de Deus, só que aqui ele, no verso 24, ele disse assim, 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Então ele chega e fala assim, Deus falou que a vingança seria 7 vezes sobre Caim. Só que eu estou falando aqui que sobre mim será de 70 vezes 7. Então ele pegou a misericórdia que Deus tinha dado para Caim e sem arrependimento para ele fala, não, só que comigo o negócio vai ser 70 vezes 7, né? Ele começa a inventar moda da cabeça dele mesmo, né? Exatamente. E o mais interessante é que lá, uma coisa que eu lembrei, lá em Mateus 18, 21,
Mateus 18, 21 diz assim, ó. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 70 vezes 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 70 vezes 7, mas até 70 vezes 7. Cristo usa a mesma quantidade que Lameque usou, só que Cristo usa para o próximo, né? Lameque toma para si. Pedro chega e pergunta: quantas vezes eu perdoo ele? 7 vezes? Jesus usa a mesma quantidade, só que para o outro. Não, 70 vezes 7. A gente já vê uma discrepância entre duas linhagens, né? Então, uma linhagem, pelo que você está falando, uma linhagem, ele olha o próprio umbigo. Ele é egocêntrico. Exato. Ele pensa em si. É a lei do mais forte. É a lei de quem dá a última palavra. E o que Jesus está mostrando, os descendentes de Deus, na verdade, é uma outra ideia. É você cuidar do seu próximo, você se preocupar com a outra pessoa, você olhar para o todo e não só para o seu lado, né? Legal. Entendi. Tem um texto interessante em Daniel também, né? Que fala das 70 semanas, né? 70 vezes 7, né? Que estão determinadas sobre Israel. É interessante, né? Esse paralelo aí, né? 70 vezes 7. Só uma curiosidade aqui, o número 7 é representação na Bíblia do número de Deus. O número 6 é a representação do número do homem, né? O homem foi criado no 6º dia. Deus descansou no 7º dia. Você vê ali o número da besta, 666, mas toda vez que alguém vai falar de alguma coisa boa, ou grande, poderosa, eles usam o número 7, né? E eu não estudei muito essa área, mas eu lembro que na faculdade um dos nossos professores comentava que a parte histórica do panteão babilônico, o número 6 era um número base para quase tudo que eles faziam. Assim como 10 é para nós, para os babilônicos era 6. Meia dúzia, uma dúzia, 6, era o número base para eles, né? Nas construções, na matemática, na teologia, no panteão. Os deuses deles tinham números, e a base desses números também era o 6. Então, quando você vê esses números aí, ou no que você tinha falado, né, Andrés? O que o Lameque está tentando mostrar é poder. Ele usa o número 70 vezes 7, né? Ele está tentando demonstrar poder. Quando Pedro fala aquilo lá, que o JP acabou de falar, o Pedro também está demonstrando grandeza, né? 7 vezes, tal, e Jesus fala, não, a grandeza é maior ainda do que essa, né? Então, nós acreditamos nos números em si, mas também temos que lembrar que eles representam muitos, é como você falar assim, uma porção, né? Então, não é literal, né? Oi? Não é literal, né? Então, aí que tá. Na profecia de Daniel é literal. Mas, além de ser literal, ele também representa uma porção, né? É como você falar assim, um monte. Quanto tempo você vai ficar aqui nesse serviço? Um bom tempo. Uhum. Então, né? Uma pá de anos. Enfim, ele tem as duas representações. Tem uma representação literal e também de poder e grandeza, né? Uhum. Legal. Vocês perceberam que Abel sumiu da história aqui, né? Pois é, o coitado morreu, né? Morreu, ele desapareceu da história. E assim, é interessante, a gente vai ver aqui mais para frente, porque que Deus quis continuar falando sobre a descendência de Caim, né? A gente vai ver onde isso se desemboca para a gente falar. Então é por isso que Deus quis continuar falando sobre a descendência de Caim. Só que é dito assim no versículo 25 do capítulo 4. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete também lhe nasceu um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, daí se ressurgiu outro tipo de Abel, digamos assim, Daniel? Que voltou um tipo, como se fosse um símbolo, né? Na verdade, você vê que a Terra está sendo dividida em dois partidos. O partido que vai seguir a vontade de Deus e o partido que vai seguir a vontade própria, né? E a Bíblia não vai acompanhar todos os povos da Terra, todas
nações da terra, a Bíblia vai acompanhar o povo que escolheu estar com Deus, e nem todos eles, mas o povo que escolheu estar com Deus e tem o trabalho de levar adiante o plano da redenção. Né? Então, essa responde uma das perguntas que algumas pessoas fazem: mas por que a Bíblia não fala da China antiga, da África antiga? Porque esse não é o objetivo da Bíblia. O objetivo da Bíblia não é te dar aula de história. O objetivo da Bíblia é te dar aula da história da redenção. Né? Então, ela foca nesse grupo aí. Legal, hein? Interessante isso. Então, acho que a gente vê lá no capítulo... Quer falar alguma coisinha? Não, pode continuar. Estou acompanhando. Porque, baseado nisso que o Daniel falou, a gente vem no capítulo 5, que o título da minha Bíblia traz os descendentes de Adão, né? E Caim já não está mais na jogada, né? Por isso. Aí a Bíblia vai falando dos descendentes de Adão. E assim, interessante que toda vez a Bíblia está num ritmo. Toda vez que ela quebra um ritmo, assim como foi com Lameque, ela quer chamar atenção para alguma coisa, né? E lá na frente ela vai falando dos descendentes, quanto viveu cada um. Daí ela chega em Enoque, no versículo 24. Daí ela diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então a descendência de Adão aí, a gente teve alguém que andou tão com Deus e abraçou tanto essa história da redenção, que Deus, nós acreditamos que levou Enoque para junto dele, né? Exatamente. Tem uma historinha, é uma ficção, na verdade, é uma parábola, né? Inventada sobre Enoque, não sei se vocês já ouviram. Fala assim que Enoque sempre andava conversando com Deus. Então ele ia, trabalhava e no final do dia ele gastava um tempo conversando com Deus. E ele ia caminhando e conversando com Deus. E sempre no final, Enoque falava assim: puxa Deus, tá tarde, tá escurecendo, eu preciso voltar para casa, amanhã a gente conversa. E ele voltava. Mas um dia a conversa estava tão legal, que eles tinham tanta coisa para conversar, que o Enoque perdeu a noção do tempo. E aí o Enoque falou: puxa Deus, olha só, olha o quanto que a gente andou, estou muito longe, eu tenho que voltar. E aí Deus olha para ele e fala assim: puxa, Enoque, você está mais perto da minha casa do que da sua, vamos para mim. E aí termina a vida do Enoque na Terra, né? Faz sentido, né? Legal. Interessante. Aí seguindo aí nessa linha, né? Depois da mesma linhagem ali de Adão, dessas pessoas que estão do lado de Deus, que têm a fé em Deus, a gente tem Noé, né? Primeira aparição de Noé, primeira vez que ele aparece. E é interessante aqui com o versículo 29, diz assim, ó, 28. Lameque, o outro Lameque, né? Viveu 180 anos e gerou um filho. E pôs o nome de Noé, dizendo: este consolará os nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, essa fadigas aqui, ó, é a mesma fadiga que está, fadigas, palavra que aparece em Gênesis 3:17, quando Deus diz assim: em fadigas obterá o sustento durante os dias da tua vida. Então, assim, da descendência daquele que foi amaldiçoado, com a mesma maldição aqui, sairia também aquele que consolaria, né? Que seria um descanso dessas fadigas. O nome Noé vem de Noa, né? Que significa descanso, né? Isso eu achei muito bacana também. O JP, é legal lembrar também que quando Eva teve o primeiro filho, né, Caim, ela pensava que esse filho era o Messias, porque Deus havia dito isso para ela, né? Os teus descendentes vai esmagar a cabeça do diabo. E na cabeça dela, esse era o Messias, só que o Messias, ao invés de esmagar a cabeça do diabo, arrebenta com Abel. E é isso que você está falando. Não foi Caim, não foi o Abel, não foi aqueles filhos, e foi vindo geração após geração, onde nada era resolvido. Então, esse Lameque, quando ele tem o filho Noé, ele fala: não, agora não tem mais como, a gente não aguenta mais, chegou a hora, está muito tarde, está demorando esse Messias, né? Então, o Noé vai ser o Messias. Entendi. Legal. Na cabeça dele, estava muito tarde. Porque aqui, quando ele fala, né, nos consolará dos nossos trabalhos e fadigas, isso é o resultado do pecado, né?
Do pecado, exatamente o pecado lá de Gênesis 3,17, entendeu? Da maldição lá. Porque a partir do pecado, né, é que Deus diz que isso ia gerar fadiga, né? Exatamente. Legal. Nunca tinha pensado nisso, não. Gostei. Só que daí tem outra pegadinha da pegadinha. Porque daí você vai falar, puxa, o Lameque deu com os burros na água, né? Porque o Noé não foi o Messias. Mas por que a Bíblia põe esse verso aqui? Porque o Noé foi um símbolo do Messias. Ou seja, a terra inteira foi inundada com dilúvio e o Noé foi o salvador da pátria. Então, esse verso está aqui porque o pai dele falou isso querendo que fosse, não acertou 100%, mas acertou no simbolismo. E por isso que a Bíblia traz essa ideia para que nós possamos ir aprendendo com os simbolismos e as pessoas aprendendo também com o simbolismo. Então, por mais que a terra esteja inundada, o Messias, ou Noé, nos salva através da arca. Entendi. Interessante. E aqui, ó, no capítulo 6, lá, a gente vê assim, ó, uma coisa que é até um pouco discutida, né, na teologia, né? Como se foram multiplicando os homens na terra, e nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. Aqui na minha Bíblia traz a corrupção do gênero humano e traz o início da corrupção do gênero humano. Então, a gente, primeiramente, nós não acreditamos, né, que isso tem vertentes teológicas que creem que os filhos os filhos de Deus com as filhas dos homens eram anjos que tiveram relacionamentos com as mulheres aqui, né? Só que a gente crê, né? Vocês podem falar um pouco melhor, que a coisa é muito mais presente, muito mais real, né? Muito mais palpável. Os filhos dos homens e as filhas dos homens e os filhos de Deus é aquela mesma coisa da linhagem, né? As duas linhagens que a gente está falando há tanto tempo. Exatamente, João. Esse é o ponto. Não tem nada a ver com anjo, é muita viagem na maionese. A gente não precisa fazer todo esse malabarismo. É o que você acabou de falar. Quem são os filhos de Deus? As pessoas que escolhem ficar do lado de Deus. E quem são os filhos dos homens? As pessoas que escolhem olhar para o próprio umbigo. Então, o que esse verso está falando? Que essas duas linhagens que estavam tão separadas começaram a se misturar. É isso que esse verso está falando. Então, no começo, os dois partidos estavam bem claros. Só que os daqui começaram a olhar para as meninas de lá, e daí começaram a ir lá e tal, misturou tudo. E daí, logo em seguida, não sabemos quanto tempo demorou isso, mas provavelmente várias e várias gerações. E quando você vê, lá no verso 5, a maldade do homem havia se multiplicado. Por quê? Porque as duas linhagens haviam se cruzado. E agora apareceram valentões, apareceram pessoas poderosas. Muitos falam, esses gigantes são frutos do anjo com a mulher. Não! Simplesmente pessoas que vários eram poderosos, vários eram fortes, porém agora eles estão começando a usar essa força e esse poder que eles tinham para conseguir os próprios interesses. E aí aparecem os valentões que começam como que eu vou dizer, a destruir a terra de tal ponto que a coisa começa a ficar perigosa. E viu, pastor, aqui, algo que você falou ali no verso 4, né, sobre os gigantes, é interessante que o verso diz, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas, ou seja, antes dessa mistura já havia gigantes, então não é uma digamos assim, uma mistura que... Não, né? Não é. Adão tinha 4 metros de altura, né? Então, aqui esse verso, o foco do verso não é o gigante. O foco do verso é o gigante que agora virou valentão. E, gente, vamos viajar um pouquinho agora na maionese, nós aqui. Isso não está comprovado, tá? Mas existem vários estudos que misturam teologia com ciência, blá, 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 que diz o seguinte, tá? Que antes do dilúvio,
essas pessoas, a Bíblia fala que essas pessoas viviam várias centenas de anos, né? Outra coisa, não havia escrita nessa época. A escrita, de acordo com o que nós conhecemos da história, ela nasce na época de Moisés. Tá? Então, nessa época não havia escrita. Então, como que as pessoas deixavam documentos e informações? Não precisava, porque a mente delas era absurdamente mais avançada, mais poderosa, uma memória muito mais incrível do que a nossa. Tá? Então, agora, pensa aqui comigo. A Bíblia diz que Deus ele ficou muito chateado com toda essa história. Né? A Bíblia fala que a terra estava corrompida à vista de Deus. E essa corrupção não era apenas a maldade do homem. Dá a entender, vários estudiosos dizem o seguinte, provavelmente os humanos, as pessoas, com tanto tempo de vida, com uma mente tão poderosa e uma força física tão poderosa também, eles começaram a destruir, a fazer, como que eu vou dizer isso? Brincar, fazer experiências com a criação de Deus. E aí, agora estamos viajando, ninguém precisa levar isso a sério, não sei, não tem comprovação, são estudos e teorias de estudiosos, tá bom? Que você olha a questão dos dinossauros. Então, os dinossauros existiram? Sim. Nós temos os fósseis deles. Os dinossauros entraram na arca? Não, não entraram na arca. Os dinossauros são animais extremamente ágeis? Alguns sim, mas nem todos. Os cientistas dizem que, por exemplo, o Tiranossauro Rex, se ele caísse, ele não conseguia levantar. Além disso, ele tinha a mãozinha atrofiada. Enfim, o cérebro pequeno. E tem vários esquemas assim. Então, esses estudiosos, mais uma vez, é só uma teoria, esses estudiosos dizem que provavelmente os antediluvianos, eles começaram a fazer, fugiu a palavra da minha cabeça agora, Amalgamação? Amalgamação, exatamente. É como, na verdade, sim, é como hoje as pessoas fazem aquele... como que fala com o cachorro, quando você vai cruzar o cachorro fazer outro cachorro específico lá, de uma raça tal? Tem um nome para isso aí? Esqueci também. Fugiu o nome aqui. Enfim, mas você sabe, por exemplo, aquele cachorro Lassie, ele não é original. Ele uns cruzamentos que foram fazendo para sair aquele cachorro. Aquele cachorro linguicinha, sabe? Também não é um cachorro original. É um cachorro que é fruto de cruzamentos e vários cruzamentos até que sair ele. Então, todos esses cachorros que, entre aspas, não são cachorros originais, eles são cachorros com problemas. Tá? Por exemplo, o cachorro Lassie, não sei se vocês perceberam, quando vocês eram criança tinha mais, hoje em dia tem pouco. Perceberam isso? Sim. Lembram disso? Quando eu era criança tinha um monte desses. Lassie. Dizem os criadores que esse cachorro tem dores de cabeça absurdas, porque o foco desse cachorro era participar de campeonato e quanto mais fino o nariz, mais bonito era o cachorro. Mas os tipos de cruzamento que eles faziam para o nariz sair fino apertava o crânio do cachorro. Então, o cachorro tinha pouco espaço para o cérebro. Isso dava dor de cabeça no cachorro. Enfim, então, eles estavam brincando com a criação. Então, muitas pessoas dizem que provavelmente os antediluvianos estavam fazendo esse tipo de coisa que hoje fazemos com cachorros, com os animais que provavelmente pode sim ter dado origem a alguns dos dinossauros. E animais que não foram criados na criação de Deus, mas foram sendo modificados aqui, ali, para fazer, entre aspas, briga de galo. Então, eles iam fazendo os bichos deles para que eles pudessem brincar e ver qual bicho era mais poderoso e arrebentar com todo mundo melhor. Tipo Pokémon. Tipo Pokémon. E parte da tristeza de Deus, esse arrependimento de Deus, não é, puxa, não devia ter feito. Mas é uma tristeza tipo, puxa, que pena que o ser humano que eu criei agora está fazendo isso com a minha criação. Então, querendo ser Deus mais uma vez, né? Exato. Querendo mais uma vez ser como Deus.
E depois de tudo isso aí, galera, Noé aparece de novo, né? Noé foi apresentado lá primeiro, quando o pai dele fala, né? Ó, esse vai ser o que vai trazer o descanso das fadigas. E depois de tudo isso que você falou, esse contexto, as duas descendências ali se misturando, Deus viu com pesar, se arrependeu, e daí no versículo 8 diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Isso é muito interessante. Por quê? Porque Deus já deu o decreto, falou, eu vou ter que acabar com isso, infelizmente, né? Mas a Bíblia diz, porém Noé achou graça. Noé achou graça, achou salvação e achou justiça no Senhor, né? E Deus, muito provavelmente, depois chama ele de justo, né? No versículo 9 diz que ele era justo, que andava com Deus. Então Deus deposita nele, né? Não era o Messias, mas depositou nele a continuidade da descendência, né? Exatamente. E aí, o JP, tem uma coisa legal também, que algumas pessoas, já vi várias pessoas falando isso. Tá vendo? As pessoas não fizeram o que Deus manda, Deus foi lá e matou todo mundo afogado. Mas o foco não é isso. O foco é que só tinha sobrado Noé. Exatamente. Que tinha na cabeça dele a ideia de continuar no partido de Deus. Só sobrou Noé, a família dele, não sobrou mais ninguém. E a minha pergunta é, o que você acha que aconteceria se o Noé morresse, a família se perdesse? Para onde via a ideia do plano da redenção? Quem ia contar para o mundo sobre um Messias que viria? Quem ia ser a geração que iria, da onde iria nascer o próprio Jesus? Ensinar sobre o Espírito Santo, sobre Deus, enfim, ensinar essas coisas para o Jesus. Ou seja, se Noé morresse, e provavelmente daqui a pouco, né, não ia ter mais ninguém, que o Noé ia morrer, claro, e não ia sobrar mais ninguém. Todo o plano da redenção ia estar perdido. Então, o dilúvio não foi um castigo de Deus para as pessoas. O dilúvio foi um plano de salvação para as pessoas do futuro, do presente e do passado, que estavam aguardando o Messias, que ainda não havia chegado. Interessante. Tanto é que, lá no versículo 21 do capítulo 8, é dito assim, depois que Noé sai da arca, ele foi escolhido, né? Na cabeça de algumas pessoas, então, ele obedeceu, aí Deus o matou afogado, ele sai da arca. Aí diz assim, levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Versículo 21. E o Senhor aspirou um suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Ou seja, Noé sai da arca, oferece um sacrifício, Deus aspira, né, vê só a família que sobreviveu e fala assim, é mal, o desígnio do coração do homem é mal. Aquele que, né, muita gente acha não era o perfeito, né, não, mas não era justo, ele era justo porque ele achou graça no Senhor, né? Ele depositava no Senhor a justiça. E tanto é que depois que ele sai da arca, Deus aspira o seu sacrifício e fala, é mal o desígnio do coração do homem. Daquele que tinha sido escolhido para, né, como ali, deveria sobreviver, ele e sua família. E viu, é interessante porque algumas pessoas fazem, né, essa dicotomia entre a religião do Antigo Testamento e a religião do Novo Testamento, né? Como se no Antigo Testamento a salvação fosse por meio de lei e agora no Novo Testamento é por meio de graça, né? Mas na realidade a gente vê aqui que sempre foi pela graça, né? Então, como você disse ali, né? Ele reconheceu o pecado, fez o sacrifício, né? E é por isso que ele foi chamado de justo e foi aceito por Deus, né? Então, Paulo, ele vai citar cenas do Antigo Testamento como Abraão, por exemplo, que a gente vai ver depois, né? Mas futuramente. É justamente isso, né? A graça, né? E é muito legal a ideia de a gente focar nisso que o Daniel falou, porque, assim, o que é a ideia de tudo isso aqui? É que eles saíram da arca, mas
o foco não era em Noé, o foco era em um homem que ia dar continuidade na história da redenção, né? Na história, o foco era no Senhor que salva. Porque tanto é que Deus deixa explícito, ó, eu cheirei, eu senti o aroma do sacrifício, tudo bem, só que é mal. O desejo do coração desse homem é mal, daquele homem que ele tinha escolhido. Então o foco não era em Noé como o ser perfeito, né? Não, o foco é no Senhor que escolheu aquele que depositou fé nele para dar continuidade. Uhum. E se você olhar, até Noé ali, né? A terra está assim, vamos ver o que vai dar e tal. Só que a partir de Noé, você daqui a pouco você começa a ver que Deus muda o plano dele, né? Não tem agora dois partidos, porque a coisa está degringolando demais. A partir dali, que a gente vê a partir do capítulo 12, né? Vai ser outro dia, outro assunto, mas só para dar um trailer aqui, Deus agora vai chamar um povo, vai escolher um povo que é a descendência de Abraão para treinar aquele povo, para esse povo ser os professores do mundo que iriam carregar os oráculos, ou seja, a ideia e informação do plano da redenção com esse povo específico. Então, o capítulo 12 é continuação daquilo que você acabou de ler, JP, que Deus falou para Moisés, né? Puxa vida, não vou mais destruir, eu tenho que ter outro plano. Se eu deixar desse jeito, a coisa vai degringolar de novo. Então, Deus cria estratégias para que, mesmo no meio da maldade do ser humano, Deus ainda possa poupar os maus que querem continuar na maldade, para que eles continuem, não precisem ser mortos, porém a verdade, para aqueles que querem ter a verdade, ainda possa estar disponível. O plano de chamar uma nação, que seria a descendência de Abraão, é exatamente isso. Quem for mal pode continuar na maldade, se lasque sozinho, mas pelo menos nós não vamos estar sabotando a mensagem do plano da redenção. Legal. E depois, vamos só dar um finalzinho, está acabando nosso tempo. Depois que eles saem da arca, os 3 filhos, né? Noé ali prediz algumas bênçãos, algumas maldições, mas também não é aquela coisa, né, mística, né, que a gente pensa. Não é simplesmente para a gente depois continuar essa história da linhagem, desse plano da salvação. Quando eles saem da arca, a Bíblia relata que Noé se embebedou, bebeu vinho, né? E ali do Cã, né, que é pai de Canaã, ouviu a nudez de Noé, e foi ali, fez saber aos irmãos, meio que num tom meio que parece que irônico, né? A Bíblia diz, meio pejorativo. E Noé, depois disso, ele diz assim, maldito seja Canaã. Mas assim, não é uma energia que saiu da boca dele, né? Um rainho, maldito, não. Deus só estava observando a atitude de Cã e falou assim, cara, você vai ser maldito, cara, pela sua atitude, né? Ou seja, o que é maldito? Dito mal. Ou seja, você está mal na boca do povo. Porque as suas atitudes estão gerando um desconforto nas pessoas. O que quer dizer bem dito? Quando as suas atitudes estão gerando boas palavras na boca do povo. Então, você será maldito significa, olha, esse aí não tem jeito mesmo. Se continuar desse jeito, todo mundo vai estar falando mal de você. Maldito é. Legal. Exatamente. Você vê que ele vai gerar, né, o Cã, ele vai gerar, depois ali você vê no verso 6 em diante, no capítulo 10, ele vai gerar, um dos filhos dele vai ser Nimrod, né, da descendência dele, né, que foi o rei ali que governou ali Babilônia, né? O início de tudo, Babel, né? Então você vê a continuação da... Então é isso, galera. Eu acho que, já que você terminou assim, Andres, a gente pode continuar falando, né? De como se chegou no relato da Torre de Babel. E depois a pausa que a Bíblia dá e fala dos descendentes de Sem, chega até Abraão. O que vocês acham? Podemos continuar nessa linha aí? Ótimo. Vamos arrepiar na Torre de Babel, então. Beleza.
Então, essa vai ser a nossa próxima conversa. Então, beleza, galera. Vamos conversar com vocês aí, mesmo de longe. E vamos que vamos, né? Tamo junto. Até a próxima. Grande abraço aí para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, e até a próxima.